Não, mas eu acredito que do jeito que tá aqui gravado não vai ter problema nenhum. Porque tá boa qualidade mesmo, não tá travando nem nada. O problema é quando entra a transmissão, né? Aí Uhum. a gente Sim. pode. Ó, é isso, camaradas. Estamos aqui já gravando a nossa live. A internet no país, todo mundo sabe, né? É a mais cara do mundo, porém a estrutura é uma das piores. A live hoje é para apresentar um pouco da revista Resistência, da revista número 2, que aborda exclusivamente em todos os seus artigos e de diversas perspectivas a questão da crise climática. Né? Hoje a gente tem um convidado especial, companheiro que é militante da esquerda, por aqui. Tem muita coisa para nos ensinar aqui hoje. Tem um artigo belíssimo escrito na revista da Resistência, mas também tem artigos escritos no site do Esquerda Online. Quem quiser procurar os artigos do companheiro lá, fique à vontade. O companheiro vai falar disso aqui para a gente, dos seus artigos, das posições que defende. Eu queria passar um pouquinho a palavra para o Júlio. O Júlio está com uma revista da Resistência aí em mãos, né, Júlio? Gostou da Sim, revista, sim, do conteúdo, adorei. do layout? Bom, eu vou me ater mais ao conteúdo, apesar de que o material é excelente, é uma revista muito cheia de conteúdo, mas eu vou me ater aqui ao material que o Poraquê trouxe para a gente, né? E ele faz um discurso, Poraquê, muito. Primeiro que eu queria agradecer, né, a sua presença, e segundo que, assim, o seu discurso é totalmente anticolonial, e isso traz uma riqueza, né, além da parte, né, que, te, que lhe cabe, você não vem a gente aceita, não, peraí, é anticolonial, aí acaba indo, né, para o anticapitalismo, mas ele faz um debate anticolonial que falta, inclusive, nos materiais da esquerda como um todo, né? Meio que já aceitaram, parece. Bom, da minha parte é isso. O próximo que for falar, fica à vontade. Ô, Júlio, obrigado, camarada. O Washington, me parece que você gostou bastante da prévia conversa que nós tivemos aqui com o camarada por aqui. O artigo dele nem vou traçar elogios, tecer elogios, porque dispensa apresentações. Aí fala um pouquinho da revista. Se alguém quiser comprar a revista, conhecer a revista, como é que ela faz? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo, estão assistindo nosso conteúdo, a live aqui. E boa noite ao Júlio, Caio, né? O nosso convidado especial por aqui, que a gente já estava encantado com ele fora de live, né, Caio? Ouvindo as falas, eu falei, poxa, vamos segurar esse conteúdo, que esse conteúdo tem que sair na live, né? Tem que aparecer na live, porque, poxa, enriquecedor demais, né? E o camarada por aqui traz, né, a questão dos povos indígenas, né? E o meio ambiente, né? Dentro do artigo dele, que está na revista da Resistência, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa revista da Resistência. E quem quiser, respondendo a pergunta do camarada Caio, né? Quem quiser adquirir, é só vir aqui deixa nos comentários, se tiver pelo YouTube, chama no particular, no PV ou nos comentários também do TikTok, do Instagram, do Facebook, aonde você estiver assistindo esse conteúdo, é só chamar lá que um militante vai responder para você e vai te indicar onde, com quem comprar e de que forma comprar, adquirir a revista da Resistência. Lembrando que, além desse conteúdo fantástico que está dentro da revista da Resistência, que é o artigo do camarada por aqui, que está aqui com a gente hoje e vai explanar sobre o tema de forma brilhante, que como ele já antecedeu, né? Nós também temos diversos outros artigos que, inclusive, né, camarada Caio, vão fazer parte, né? Vão ser convidados aqui também a falar a respeito dos seus temas, né? Dentro da revista. Então, é isso, pessoal. Quem quiser adquirir, como o camarada Júlio já disse, né? O material é de excelente qualidade, tanto na questão mesmo da escrita, do conteúdo em si, como do material, né?
que é confeccionado, as artes belíssimas, né? Então não tem o que falar. Pode comprar porque material de plena qualidade. Então, fora isso, cara, eu não vou ficar me alongando porque quem tem que ter voz aqui para falar é o camarada por aqui. Só eu quero ouvir ele, quero aprender. É isso. Então, vou passar por aqui a palavra para você. A gente quer te ouvir, quer aprender, vamos divulgar essa live, esse conteúdo, porque é um debate fundamental, fundamental. O Icabiô, o Buré, Pitunanhandé, meus parentes, meus camaradas. Eu sou Poraquê Munduruku, sou indígena em retomada no contexto urbano, aqui em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. E eu peço licença aí aos meus parentes, à ancestralidade, para falar hoje aqui um pouco sobre nós, povos indígenas, sobre nós, mundurucus, a partir do meu lugar, né? A partir do meu próprio lugar, que é só da onde eu posso falar. Eu sou indígena, como eu disse, de retomada, então eu faço parte daquela massa de brasileiros e brasileiras aí, né, de sobreviventes da hecatombe colonial, que em algum momento da sua história tiveram o seu vínculo com a ancestralidade apagada pela violência colonial e que, por isso, a gente precisa retomar esses vínculos, né? Refazer esse caminho de conexão com a ancestralidade. Eu não nasci numa aldeia, eu não cresci em uma aldeia, eu não sou de território, né? Eu sou do contexto urbano, eu nasci aqui na capital do estado do Pará, na cidade de Belém, vivo em Ananindeua. Ananindeua é o meu território, é onde eu vivo, é onde eu milito, e eu milito hoje no movimento indígena de contexto urbano, que é um segmento do movimento indígena que, por muito tempo, foi muito invisibilizado, negado na sua existência, né? A caricatura colonial que foi imposta aos povos indígenas como um povo único, com um modo único de ser, que está necessariamente vinculado aos territórios distantes dos centros urbanos, né, ao interior das florestas intocadas, ele não corresponde à nossa realidade, né? A realidade é que nós, indígenas, nós somos diversos, nós somos, no Brasil, mais de 300 povos diferentes, que falam mais de 270 línguas diferentes, que estão presentes em todos os estados da federação, em diferentes contextos, né, tanto nos territórios isolados, no contexto urbano, no contexto rural. Então, essa palavra indígena é uma identidade que, de muitas formas, não foi imposta pelo colonizador. Ela, muitas vezes, apaga essa diversidade, essa multiplicidade de vozes, de formas de estar no mundo, né? Então, quando eu falo aqui, hoje, como indígena, como munduruku, eu preciso deixar muito claro isso, né? Eu não falo em nome de todos os indígenas. Ninguém tem essa capacidade de falar em nome de todos nós, porque nós somos muitos, múltiplos, diversos. E eu também não falo nem sequer em nome de todos os mundurucus, porque o povo munduruku também é um povo muito diverso, né? A gente tem territórios no Médio e no Alto Tapajós, em Jacareacanga, em Itaituba, na região de Santarém, no estado não só no Pará, mas também no estado do Amazonas, no estado do Mato Grosso, né? Tem parentes que vivem nos territórios, tem parentes como eu que vivem no contexto urbano, espalhados por todo o Brasil, né? Eu faço parte hoje também da Cabiadip,
que é a articulação Munduruku no contexto urbano. E aí nós temos parentes Munduruku em retomada por diversos lugares do Brasil, em Brasília, no Distrito Federal, em Curitiba, no Paraná, em Feira de Santana, na Bahia, em Macaé, no Rio de Janeiro, meu irmão está lá, né, na capital do Rio, lá na aldeia Maracanã, fortalecendo o movimento indígena de contexto urbano. Então, é desse lugar que eu falo. Poraquê Munduruku é o nome que os meus parentes indígenas me reconhecem, mas eu tenho também um nome de registro, né, um nome de branco, que é Glailson Santos. Muitos companheiros da esquerda, da militância no PSOL, né, na militância da esquerda, na militância partidária, me conhecem como Glailson. Eu já militei na base da Fazubra, da Condicef, já fui dirigente sindical, já militei no movimento popular aqui na região metropolitana de Belém, e hoje estou bastante dedicado à militância no movimento indígena de contexto urbano através da Cabiadip, através de um coletivo de ativismo indígena que a gente constrói aqui na região metropolitana de Belém, que é o TECO, e também, a partir dessas organizações, no Fórum Parauara de Indígenas em Contexto Urbano, que reúne diversas organizações, não só aqui da região metropolitana de Belém, mas de todo o estado do Pará, né? Da região de Altamira e de Santarém, sobretudo. Então, começar com essa pequena apresentação aí, e eu espero hoje poder falar um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo, de divulgação da luta indígena no contexto urbano, da luta de retomada, e tentando contribuir também com as elaborações políticas para o movimento indígena de uma forma mais geral, né? Agora, a partir desse importante convite aí, né, da revista Resistência, para falar um pouco sobre a contribuição dos indígenas, dos povos indígenas, para a luta contra essa catástrofe ambiental que nós todos vemos vivendo, né? E também, recentemente, tive a oportunidade de publicar, agora por ocasião do Dia Internacional dos Povos Indígenas, um artigo sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas no portal Esquerda Online, abordando um pouco dessa questão sobre a identidade, né? E quando a gente pergunta, quando a gente recebe da revista Resistência o convite para falar sobre a questão ambiental numa perspectiva indígena, a partir da contribuição dos povos indígenas para o debate ambiental, a gente precisa recuar 2 passos antes e discutir um pouco quem é esse indígena, né? O que é ser indígena, o que é esse meio ambiente, né? E para nós, ser indígena implica toda essa diversidade, embora a gente acredite sim que existem elementos que nos unem nessa diversidade, sobretudo essa compreensão da importância da ancestralidade, que é entender que todos nós que estamos aqui hoje, nós fazemos parte de uma corrente que liga por laços de solidariedade todas as gerações que estiveram aqui antes de nós e que estarão depois, né? Então, falar de ancestralidade não é falar sobre algo distante, algo abstrato, algo sobrenatural que ficou no outro plano, necessariamente. Mas é falar sobre como a vida, as ações daqueles que vieram antes refletem em quem nós somos, na vida que nós temos e no mundo que a gente tem diante de nós hoje. E na responsabilidade que nós temos com aqueles que virão depois. É a compreensão de que as nossas ações, as nossas escolhas e as nossas omissões, elas ecoarão inevitavelmente pelo tempo para as gerações futuras. E nós somos os ancestrais daqueles que virão depois de nós. Então, discutir ancestralidade é isso. E de uma forma geral, os povos indígenas, os povos originários,
eles trazem muito presente no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa caminhada, essa compreensão da ancestralidade, desses vínculos, né, entre nós, seres humanos, né, entre nós, pessoas, no tempo e no espaço, essa ligação, esse vínculo. E a natureza, né, a consciência da natureza, de que a humanidade, ela não existe no vácuo, ela não é uma abstração desligada do restante do contexto do que é tudo que existe, né? Que para nós não é meramente o meio ambiente, porque a natureza, ela não é um meio para nenhum fim, ela é um fim em si mesma, né? Então a natureza, ela não é meio, e ela também não é simplesmente o cenário das ações humanas, mas ela é parte intrínseca da própria humanidade. Nós somos parte da natureza, como a natureza é parte de nós, né? Mais nós parte dela do que ela parte de nós, inclusive, porque a natureza é o todo, e o todo ele está para muito além da mera soma das suas partes, né? Ele transcende, ele sobrevive, ele está para além das partes. A natureza não depende de nós para se manter, mas nós não existimos e não podemos sobreviver sem ela, né? Então, a gente até prefere natureza ao termo meio ambiente. Então, acredito que essas duas noções, essa consciência da ancestralidade e a consciência desse vínculo indissociável entre nós humanos e a natureza, eles constituem o cerne do que é ser indígena, do que é ser povo originário, né? Essa consciência prática, essa consciência vivente, presente, né, cotidiana, constituinte de quem nós somos. E aí é um pouco disso. Eu não sei se você eu tenho muita curiosidade de ouvir, né? Eu entendo que esse texto que a gente escreve, ele é um texto muito potencialmente polêmico, porque são elaborações, são discussões que a gente não, na esquerda, são muito recentes, e mesmo no movimento indígena, há muita discussão ainda, né? O movimento indígena, existem muitos debates ainda muito incipientes, que a gente precisa discutir dentro do movimento indígena, porque, de uma forma geral, ainda se trabalha com essa caricatura colonial de que existe uma forma de ser indígena e existe uma posição indígena sobre tudo, né? Então, as pessoas falam, por exemplo, as pessoas veem alguém falar em nome do povo indígena, entende que aquilo já é algo resolvido entre nós, né? E nem sempre é o caso. Então, hoje o movimento indígena ainda tem muitos debates que a gente precisa amadurecer entre nós mesmos, né? E eu vejo que, de uma forma geral, não só a esquerda, não só o movimento indígena, mas a própria humanidade, nós estamos diante de uma grande encruzilhada, assim, né? De um momento muito decisivo e de muitas incertezas. Então, eu acho que esse é o momento para a gente discutir, para a gente debater, para a gente polemizar e encontrar uma unidade que não seja a unidade do colonizador, né? Que é essa unidade impositiva, a unidade do apagamento das diferenças, mas que seja uma unidade da floresta, uma unidade que é harmonia na diversidade, sem negar a diversidade que existe entre nós, né? Porque a floresta é isso, não tem duas árvores iguais, não tem dois organismos iguais, mas a floresta é uma coisa só, ela funciona como um sistema integrado. E nós, tanto nós povos indígenas, quanto nós esquerda, quanto nós classe trabalhadora, quanto nós revolucionários, a gente precisa aprender a construir essa unidade que a floresta ensina, eu acredito. Mas é isso, meus parentes, está aqui à disposição de vocês. Eu falo muito, viu? Tem que ter cuidado. E a outra coisa também, a gente não acredita. Recentemente, eu tenho participado de muitas discussões na universidade aqui no Pará. Tive a honra de participar de um colóquio internacional sobre educação ambiental no centro de referência aqui, de excelência sobre a Amazônia, que é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos aqui da UFPA. Mas eu dizia lá, né, como a própria forma
de trabalhar a formação, de trabalhar a educação, ela chega para nós com uma marca de muita violência para nós povos indígenas, né? Porque é tipo assim, o colonizador nos tomava como selvagens. Selvagem é o que não é educado. E ser educado é aceitar, né? Quem é o indígena educado? É o indígena que não fala alto, é o indígena que não resiste, é o indígena que aceita, é o indígena que foi domesticado, né? Então, a educação, para nós, ela sempre foi imposta de uma forma muito rimada com domesticação. Então, é muito violento. E não é assim que a gente trabalha, né? A gente não gosta... a nossa ancestralidade, ela não tinha essa hierarquia, como coloca o colonizador, daquele que ensina porque sabe tudo, porque detém todo o conhecimento, e o que aprende porque não sabe nada, ele tem que aprender, né? Então tem o professor e tem o aluno, tem o mestre e tem o discípulo, tem o que sabe tudo e tem o que não sabe nada, né? E a escola é esse lugar onde quem não sabe nada vai buscar com quem já tem todo o conhecimento para receber só, né? Então a gente reivindica muito o diálogo, a discussão, né? Então nisso eu também aprendo com a ancestralidade, que é tão importante quanto falar, ainda mais importante do que falar, muitas vezes é ouvir, né? Às vezes a gente acha que está no rumo correto e aí surge um questionamento que nos faz repensar aquele caminho que a gente tomou, né? E a gente aprende muito. Então, eu também espero poder aprender, trocar aqui hoje com os companheiros, com os camaradas, com os parentes. Isso aí, Olha, Caio. eu não sei nem o que dizer, assim, porque para a gente, eu fui educado politicamente para fazer revolução. Então, temas como a crise climática, temas como a relação dos revolucionários com os povos indígenas, são temas novos. Sabemos a resistência, enquanto uma organização revolucionária, sabe que tem que incorporar no seu programa, na educação da militância, esses temas. Eu queria te ouvir mais, porque eu fiquei realmente estimulado para aprender contigo. Eu queria ouvir um pouco o Austin, o Júlio. Aí eu queria já fechar minha fala fazendo uma pergunta. Porque, no geral, a revista Resistência, nos seus artigos, trata da crise climática, e eu sei que hoje é possível que tenha se atingido um ponto de não retorno na destruição do meio ambiente produzida pelo sistema econômico que a gente vive. E qual é o papel dos povos indígenas na luta hoje em defesa do meio ambiente, em defesa da Amazônia? Qual é o papel hoje dessas comunidades, dos povos indígenas, dos nossos irmãos? Essa é a pergunta que eu deixo para você e passo aqui para o Júlio ou para o Washington também trazer questionamento. No meu caso, primeiro que eu gostaria de parabenizá-lo, né? Porque você trouxe uma outra perspectiva para a gente, dos povos originários, né? Você trouxe uma série de informações que assim, deixa a gente curioso em aprender mais. Mas, nesse sentido, mudando um pouco o que eu quero perguntar, é assim, a possibilidade do capitalismo conviver com o meio ambiente? Minha pergunta é mais ou menos isso. Washington? Perfeito.
Bom, eu acredito que seja até melhor o companheiro por aqui responder as duas primeiras, né? Porque se eu introduzir mais uma pergunta, porque eu tenho duas para fazer para ele. Duas. Então Então vamos seria lá. interessante primeiro dar a fala por aqui, né? Depois eu volto. Já tem muito pano para manga, né? Sim. Mas vamos lá. Eu acho assim, todos nós aqui, nós somos revolucionários, né? A gente faz parte de uma organização que se reivindica revolucionário. A minha educação, desde os 17 anos, foi na esquerda revolucionária. Então, eu também tenho essa expectativa, esse ânimo, essa busca pela revolução. Mas, como indígena, eu aprendo com a ancestralidade, com a minha ancestralidade, de que ser anticapitalista é condição necessária, mas não suficiente para fazer a revolução que a gente precisa. É preciso ir além do anticapitalismo. É preciso ir além dessa visão que se popularizou, dessa visão que a gente tem hoje, do comunismo, como uma luta contra o sistema capitalista, né? O inimigo não é tão somente o capital, não é só o capitalismo nosso inimigo. Marx sabia disso, Marx e Engels, os precursores disso, eles já discutiam. Antes dos bilionários, houveram os industriais, donos de fábrica. Antes dos donos das fábricas, haviam os reis. Antes dos reis, os faraós, os donos, os representantes dos deuses na terra. Então, o que acontece? O bilionário, o capitalista, ele também tem ancestralidade. Ele reconhece, ele tem consciência dessa ancestralidade. E ele impõe a sua ancestralidade, a sua forma de estar no mundo, a sua trajetória, como universal para todos nós. E é por isso, por exemplo, que a gente aprende sobre os gregos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é impressionante que a gente no Brasil saiba mais sobre Grécia, Roma e a Idade Média e a Europa medieval do que sobre os nossos próprios povos nativos, de quem nós compartilhamos não só o território, mas o sangue, a herança em todos os sentidos, inclusive de território, inclusive de sangue, né? Então, a luta anticapitalista, ela é uma luta necessária, mas superado o capitalismo, a gente vai precisar se enfrentar contra outras formas de exploração, de opressão e de privilégios que são anteriores à própria forma capitalista de se impor sobre o mundo, entendeu? Então, por exemplo, eu sou munduruku. Nós, mundurucus, o nosso primeiro contato, a nossa primeira luta de resistência contra o colonizador foi muito anterior à chegada dos colonizadores europeus, dos espanhóis, dos portugueses, dos ibéricos, né? A nossa memória ancestral, as nossas narrativas, as nossas histórias, elas falam de que os primeiros mundurucus foram expulsos do sopé dos Andes pelo avanço do Império Inca. Não eram os incas ainda, eram pré-incaicos, né? Mas eram impérios andinos ali, Totsuyo, Tihuanaco, se eu não me engano, né? Outros impérios que haviam na região dos Andes que escravizavam povos, que dominavam territórios de outros povos e tal. Então, antes do colonizador europeu, nós já nos enfrentamos aqui com colonizadores nativos. E os nossos ancestrais tiveram que deixar o sopé dos Andes, descer o rio e se estabelecer lá nas margens do Tapajós, né? As nossas histórias falam da primeira aldeia, o Acapudi na cabeceira do rio Crepori,
né, nos campos do Tapajós. Então, quer dizer, a minha ancestralidade me diz que antes do colonizador europeu já havia colonizador. O problema da colonização, né, e aí entendendo a colonização como essa necessidade de um povo impor o seu modo de vida, a sua forma de estar no mundo de forma violenta para outros povos, ela é muito anterior a isso, né? Os próprios gregos aprenderam com os persas, né? Como ser império, como se impor sobre outros povos, né? Sofrendo a opressão persa, antes deles próprios se imporem com Alexandre Magno, né? Sobre outros povos e tal, com os egípcios, né? O povo de Kemet, né? E aí é até engraçado, porque muitas vezes o movimento decolonial busca como referência, sem se perceber vítima do próprio modo de pensar colonial, vai buscar as suas referências de ancestralidade em povos que reproduziam essa forma de estar no mundo do colonizador, né? Kemet, no Antigo Egito, era um povo que dominava e escravizava outros povos. Havia isso, né? Explorava outros povos, se impunha sobre outros povos. Os povos andinos, os povos, alguns impérios mesoamericanos também. E aí, qual é a referência que a gente tem quando a gente quer mostrar para o colonizador que nós não éramos, para o colonizador europeu que nós não éramos tão selvagens assim? A gente diz, não, olha, mas aqui também nós também tínhamos os nossos impérios, né? E aí a gente reivindica, sem perceber, uma perspectiva que é a perspectiva do colonizador, né? Então, por exemplo, a maioria dos nossos povos não tinham classes sociais, não tinham um Estado centralizado, não tinham exércitos profissionais, e viviam muito bem assim por milênios, né? Cultivaram a floresta amazônica, né? Sem precisar do Estado como esse instrumento opressor, né? Para manter uma ordem desigual de classes, de castas sociais. Então, eu acho assim, o parente Ailton Krenak, ele diz que, ele fala, né, e isso é muito próprio para nós, que compreendemos a importância da ancestralidade, que quem não sabe de onde veio, não tem noção de para onde deve ir. Eu vejo a esquerda muito focada em atingir um objetivo sem se preocupar em entender de onde nós viemos, sabe? E aí os setores mais consequentes da esquerda, eles ainda têm uma preocupação de resgatar essa ancestralidade, né, assim, entre aspas, reeditando velhos livros, resgatando antigos autores, né, buscando aprender com as lições do passado, mas mesmo assim ainda é um recorte muito limitado, né? E de uma forma muitas vezes mais religiosa do que crítica, né? Como se o passado ele pudesse oferecer também fórmulas prontas, acabadas, né? Como se estudando a Revolução Russa, os escritos de Lenin, a gente encontrasse todas as respostas que a gente precisa, não, né? Eu acho que é importante, sim, ter essa noção de ancestralidade, de pertencimento, de que nós somos parte de uma corrente que se estende através do tempo, né? Outros lutadores estiveram aqui, outros estarão depois, mas vai para muito além. O que a gente precisa resgatar, o que a gente precisa compreender, vai para muito além desses limites do que foi o século XIX, o século XX, sabe? Do que é a sociedade que surge, que é parida por toda essa violência colonial que remete lá aos persas, aos gregos, aos romanos, né, e tal.
e buscar outras formas de estar no mundo, né? De perceber e interagir com nós mesmos e com o mundo. Eu acho que quando a gente traz o debate sobre os povos originários, sobre os povos indígenas, se aproxima deles, né, no campo da esquerda, para buscar saídas para esses problemas, para essas encruzilhadas que nós temos diante de nós e que a gente ainda parece muito perdido, o significado dessa busca, dessa aproximação com essa ancestralidade indígena, com esse estar no mundo indígena, é buscar outras possibilidades de pensar, sabe? Porque a gente não percebe, por exemplo, o quanto nós estamos bitolados pelo platonismo, pelas falsas dicotomias, pelas abstrações da realidade, e para a gente passa como normal, né? O colonizador, eu sempre repito isso, né? Eu digo assim, o estar no mundo do colonizador, a forma de estar no mundo do colonizador, ela se baseia em 3 fundamentos: dividir para conquistar, conquistar para saquear e apagar para esconder os rastros dos seus saques, né? E esse dividir para conquistar, quando Alexandre o Grande levanta essa máxima aí, né, o discípulo mais bem-sucedido de Aristóteles, Alexandre o Grande, levanta essa máxima, dividir para conquistar, ele não está colocando algo que saiu da cabeça dele. Ele está fazendo uma referência a uma linhagem de pensadores, de criadores, de reis, de colonização, da colonização, né, de pensadores, de arquitetos da colonização, que remete, pelo menos, a Sócrates, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, ele realiza tudo aquilo que esses pensadores anteriores já vinham arquitetando, né? E as pessoas esquecem, por exemplo, que Sócrates, ao que tudo indica, né, dizem os historiadores, foi um militar que serviu a uma decadente elite ateniense, né, que tinha sido derrotada na Guerra do Peloponeso e que queria instituir em uma sociedade escravocrata, baseada no trabalho escravo, como era a sociedade grega. A gente perde isso de vista, né? A gente discute esses filósofos como se eles fossem seres acima do bem e do mal e tal, seres descolados da realidade, mas onde é que ele estava imerso? Estava atolado até as orelhas de uma sociedade escravista brutal, uma sociedade brutal de desigualdade, de patrícios e tal. E qual é o discurso de Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande e tal? É de que não é suficiente a gente ter uma sociedade baseada no trabalho escravo, uma sociedade onde a democracia se restringe aos homens adultos, patriotas, que detêm escravos e posses e terras. Não é suficiente. Está muito abrangente ainda. Nós precisamos de algo mais restrito. Nós precisamos de uma aristocracia. Esse é o programa de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e que o Alexandre o Grande avança na prática, né? Então, por exemplo, todo o pensamento revolucionário, todo o pensamento da esquerda é construído sob essas bases, sem se questionar essas fundações. Entendeu? Não se questiona essas fundações. Nem Marx foi tão tolo, né? Marx, na tese de doutorado dele, ele vai questionar esse tipo de pensamento e vai opor ele ao que a filosofia ocidental chama de pré-socráticos, mas que ele, na tese dele de doutorado, vai chamar dos pós-aristotélicos, né? Que são o que a gente aprende na escola como os filósofos da natureza, entre os quais o maior, segundo Marx, era Epicuro, né? Então, e eu vejo um vínculo muito grande, quando estudo isso, eu vejo uma ligação muito grande
entre essa filosofia pré-socrática ou pós-aristotélica com as filosofias originárias, em África, como um Buda, aqui nos nossos povos, o que eu aprendo com as nossas histórias, com a nossa ancestralidade em Mondorocô, né, com o que eu ouço na sabedoria de parentes como Ailton Krenak, como o Daniel Munduruku, como Eliana Potiguar, como e tantos outros parentes aí que trazem contribuições, né, para pensar o mundo, pensar alternativas para o que a gente tem. Então, eu acho que já passou da hora da esquerda revolucionária ter um pouco de humildade para recuar 2 passos e deixar de ser tão professoral para ouvir um pouco e aprender também, sabe? Eu acho que nós, enquanto esquerda revolucionária, a gente tem muito a aprender com os povos originários, sabe? E eu acho que a gente está muito acostumado a achar que nós temos todas as respostas, ou pelo menos agir como se nós tivéssemos todas as respostas. E nós sabemos que a verdade é que nós não temos, né? Mas, como indígena e revolucionário, eu vejo muitas possibilidades de complementação, sabe? De diálogo e de crescimento mútuo. Eu não sei se eu respondi o que me perguntaram, mas, mas é um pouco disso. Não só respondeu, como também, como bom pensador, deixou muitas dúvidas e muitos temas para a gente pesquisar. Eu vou trazer aqui o Austin e o Júlio para fazer algumas perguntas para você, para a gente ir fechando, mas eu tenho certeza que o pessoal que assistir a nossa live vai querer acompanhar os seus artigos, vai querer acompanhar você nas redes sociais. Então, se você puder passar aqui onde te encontrar nas redes sociais, seus artigos no Esquerda Online, tem algum lançamento novo, algum artigo novo que você pretende apresentar? Olha, eu tenho um perfil no Facebook, que é meio paradinho, eu não uso muito assim, Toca do Por Aqui, uma página no Facebook, a gente compartilha aí algumas angústias, inquietações e elaborações. Eu tenho trabalhado muito, faz um ano agora, está fazendo agora em agosto, um ano que eu criei um perfil no Instagram para militar no movimento indígena, com essas bandeiras da luta indígena no contexto urbano, do que é a luta de retomada indígena no contexto urbano e tal, e as elaborações sobre isso, que é @poraquecomk.mdk, de Munduruku, né? Então, @poraquemdk. No Medium, eu publico artigos de mais fôlego, né? Porque no Instagram tem uma limitação de espaço. É bom que eu estou aprendendo a ficar mais telegráfico assim, na hora de escrever com o Instagram. Mas é um pouquinho melhor do que o Twitter, né? Twitter eu acho muito tóxico o Twitter, sabe? Pela minha saúde mental, eu prefiro não frequentar aquele ambiente. Mas eu faço trabalho no Instagram. No Medium, a gente posta uns textos de mais fôlego, é o mesmo @ poraquecomk.mdk. E vou aceitar agora o convite aí do Washington para ver se a gente vai pro TikTok. Eu acho que é importante. E eu estou com umas limitações assim tecnológicas, então eu tenho um canalzinho no YouTube, mas tem muito pouca coisa subida lá, mas tem muitas participações, eu tenho muitas participações no canal Pororocacabana, em outros veículos aí que a gente faz algumas participações aí e tem uns cortes rolando aí pelo YouTube. Eu não sei precisar muito. Aí tem esse artigo sobre a luta indígena nesse contexto da hecatombe climática, que foi publicado na revista Resistência. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é a coisa mais importante que eu já escrevi até hoje, né? Convido muito as pessoas a lerem. Eu quero muito que seja lido, porque eu considero a coisa mais importante que eu já escrevi. Recentemente, o Esquerda Online publicou um outro pequeno artigo, um pouco menor do que esse da revista, que é complementar a ele,
onde eu discuto a questão da identidade indígena, o que é ser indígena, né? Problematizando a forma como esse conceito nos foi imposto, né? Eu dizia para vocês antes, aqui em off, né, que eu, por exemplo, eu me entendi munduruku antes de me entender indígena, porque pela maior parte da minha vida eu me reivindiquei um homem negro, eu me via como um homem negro, eu dizia, não, eu sou um homem negro de ancestralidade indígena. Aí depois eu descobri que a minha ancestralidade indígena era munduruku, aí eu dizia, não, eu sou um homem negro de ancestralidade munduruku. E aí foi uma longa caminhada para eu me afirmar indígena, porque eu não sabia o que era indígena, eu sabia que eu era munduruku, porque a minha avó era indígena, a minha avó era munduruku. Mas aí, quando eu cheguei no movimento indígena, aí o pessoal dizia, não, vem cá, mas tu não é indígena porque tu não tem o cabelo liso, porque o teu cabelo é pichain. Indígena não tem cabelo pichain. Ah, indígena tem que viver na aldeia. Aí eu dizia, eu não tenho cabelo liso, então eu não sou indígena. Eu não vivo na aldeia, eu não sou indígena. Então, para eu chegar numa conclusão, para eu chegar no entendimento que eu tenho hoje sobre o que é ser indígena e dizer, não, eu sou indígena, foi uma longa caminhada, entendeu? Então, eu acho assim, a gente precisa... o povo munduruku, por exemplo, os nossos ancestrais, eles não tinham uma palavra para indígena. A maioria, eu não conheço assim povos que tenham uma palavra para dizer o que é indígena. Para nós, tinha uma palavra que significava nós, como a gente se referia a nós mesmos, né? Munduruku é um termo que foi imposto, é um termo que foi atribuído, a gente ganhou na guerra. Os parintintins, que eram nossos inimigos, muito antes da colonização europeia, a gente tinha atrito com outros povos, né? Os povos tinham atritos entre si. A gente tinha uma antiga rivalidade com os parintintins, e os parintintins foi que chamaram a gente de munduruku. Munduruku significa formiga de fogo, na língua dos parintintins, porque por causa da voracidade e da organização dos nossos guerreiros. E aí os parentes se sentiram lisonjeados com esse nome e nós assumimos Munduruku como um nome. Mas como a gente se referia a nós mesmos, era o Junior, que é nossa gente, nosso povo. E aí a gente tinha uma palavra para designar os nossos aliados, os nossos amigos, que era Buré. E uma palavra para designar os inimigos, os estrangeiros, que é Pariuat. Então, por exemplo, tinha povos que eram rivais dos mundurucus. Seriam considerados indígenas, mas eram rivais do mundurucu. Então, esses a gente chamava de Pariuat, mesmo que fosse nativo. Então, para nós, Pariuat era o Mura, por exemplo, que era rival ancestral nosso, é um povo considerado indígena, é um povo indígena, né, no conceito que o colonizador colocou, mas que para nós era Pariuat. E o branco, que a gente considerava inimigo, era Pariuat. O negro, que a gente considerava inimigo, era Pariuat. Mas outros povos, se fossem aliados nossos, não eram Pariuat, era o Buré. E o branco, que era considerado aliado, era Buré. E o preto, que era considerado aliado, era Buré. Quem pegou a gente e jogou tudo diversos povos, que eram tanto aliados quanto inimigos, e tinham modos de vida diferentes, alguns eram, pelo padrão do colonizador, tecnologicamente muito avançado, como o povo marajoara aqui, como os aruãs aqui no Marajó, como os tapajós, lá no oeste do Pará, né? Povos de caçadores como nós, o povo munduruku era um povo de caçador, o povo cambeba, por exemplo, que era um povo de pescadores, né? O povo Guajajara, que era um povo de agricultores, pegou tudo isso, jogou num só pacote e disse, agora vocês vão ser tudo índio, vai ser tudo índio, né? Ele chamou primeiro de índio, e depois a gente chegou num acordo aí, numa mediação para aceitar esse termo indígena. Não fomos nós que criamos nada disso, né? E esse conceito, ele surge para nós como uma forma de apagar essa diversidade, de diminuir, de generalizar, de fazer uma caricatura. Por exemplo, nem todo indígena usa cocá. Nem todo indígena usa cocá. O povo munduruku não usa cocá. Cocá nem sequer é uma palavra na língua original. Você sabia que cocá é uma palavra em francês? Sabia que cocá é um termo francês? Para uma
para um penacho que era usado pelos militares franceses, né? E aí, o termo em tupi é a cangatara, para isso que os não indígenas chamam de cocá. Mas, por exemplo, o povo G, tradicionalmente, não usa nenhuma forma de cocá. O chucuru, eles usam um tipo de cocá, o pessoal pode considerar cocá, mas que é feito de palha. Nós, munduruku, a gente usa o capacete munduruku, que os antigos chamavam de aqueri. Não sei como é, os parentes hoje têm outro termo para ele, mas eu não sei. É tipo uma touca de penas, aonde as penas mais destacadas, elas não ficam para cima e para frente, como no cocá da moda do tupi, mas elas ficam para trás e para baixo, cobrindo as costas. Né? É outra coisa, completamente diferente. Então, por exemplo, pintura. Os antigos munduruku não se pintavam. Nem todo indígena se pinta. A gente se tatuava. A tradição era tatuagem. A pintura surge porque, para evitar o estigma do colonizador, nós fomos obrigados a abandonar as tatuagens tradicionais e passar a usar pintura. E aí, na pintura, se incorpora, por exemplo, o urucu, porque o urucu não faz tatuagem com o urucu. Só usa genipapo para tatuar. Né? E aí abriu outras possibilidades quando a gente faz a pintura, e tal, de usar urucu, de usar tabatinga. Então, enfim. Então, o que acontece a identidade indígena, ela é imposta para nós como uma forma de criar caricaturas e de apagar a diversidade. Né? Então, nesse sentido, não nos serve o termo indígena. Não serve. Para servir esse termo, hoje eu assumo essa identidade, sou indígena, sou munduruku, para que esse termo sirva, ele precisa ser ressignificado. Nós precisamos mudar o significado dele. E aí, indígena, para mim, só serve se for para unir a resistência anticolonial na sua diversidade a partir daquilo que nós temos em comum. Então, indígena, para mim, é um termo para unir os diferentes ramos do meu povo munduruku, os diferentes povos que resistem a esse esmagamento, a esse apagamento, a violência colonial há mais de meio milênio aqui nesse território de Abya-Yala. Então, se for para unir a resistência contra aquilo que o colonizador nos impõe, aí esse termo ele me serve, aí é bem-vindo, entendeu? Mas aí, se for para o caboclo dizer assim para mim, não, olha, mas se for para ser exclusivo também, se for para excluir, dizer, não, você não pode ser indígena porque você não tem o cabelo liso, você não pode ser indígena porque você nasceu numa cidade, não faz sentido, meu parente. Nós já tínhamos cidades aqui muito antes do colonizador chegar. Cada vez fica mais claro. Nós sempre tivemos nossas cidades. Aí agora não pode ter indígena em cidade. Não pode porque se tiver tecnologia não pode ser indígena. Tem um iPhone, deixa de ser indígena. Nós sempre tivemos a nossa tecnologia, meu parente. É como eu digo no artigo, a medicina moderna deve muito mais a nossa ancestralidade, a paciência dos nossos ancestrais de observar a natureza, testar, experimentar, registrar o que funcionava ou não, que subsidiou toda a moderna farmacologia que a gente tem hoje, do que aos ancestrais do colonizador. A medicina que desembarcou da caravela, meu parente, era a medicina das sanguessugas, era a medicina dos humores do corpo, né, que tinha que equilibrar os licores do corpo, os humores do corpo, que tinha que fazer o mapa astral. Eu fico triste, eu fico meio doente. Tem muito parente que gosta de astrologia, sabe? Aí diz, acha que isso é ser original. Eu digo, cara, astrologia é uma coisa que foi imposta pelos persas, que já eram colonizadores dos gregos antes, entendeu? É uma parada que não tem nada a ver com a vida, pô. A minha ancestralidade, os meus ancestrais munduruku eram caçadores nas savanas aqui da Amazônia e do centro-oeste brasileiro. Lá, meu parente, a gente não pode ter muito papo furado, não. Ali é muito pragmatismo, assim, é concreto, porque vacilou, tu morre, parente. Tu tá de frente para uma onça, tu tá de frente para um catitu, na caça. Tu não pode ter vacilação, tem que pisar firme no chão, tem que ter a vista clara, não pode subir a poeira, não pode ter fumaça, tem que saber o que tu tá fazendo, tem que ter firmeza. Então, o pessoal diz, porque indígena
os indígenas são exóticos, místicos, mágicos, né? É muita espiritualidade, é outra coisa. Eu digo, não, meu parente, eu sou ateu, materialista, revolucionário, sou munduruku e sou indígena. Tenho orgulho da minha ancestralidade. E para mim não tem esse papo. Quem divide o mundo entre matéria e espírito e diz que o espírito é mais valioso, mais valoroso do que a matéria, do que o concreto, é o colonizador. Somos nós. Foi Platão que veio com essa conversa fiada aí. Isso aí é lá de Sócrates. Divide o mundo. Tudo é dividido. Não é? E todas essas divisões para justificar a grande e primordial divisão, que é a divisão entre os que mandam e os que obedecem. A divisão entre os que têm privilégios e os que não têm. E aí tu cinde toda a realidade para justificar esse absurdo que é essa divisão da sociedade de classe, de castas, de privilégios. Aí tu inventa a dicotomia entre espírito e matéria, entre sentimento e razão, entre racionalidade e sensibilidade, entre teoria e prática. Aí a gente vê hoje, por exemplo, o governo Lula. O governo Lula diz pegar na mão a bandeira da questão ambiental, cria o Ministério dos Povos Indígenas, né? Bota o Raoni para subir a rampa. Mas como é que pode? Como é que esse mesmo governo ele pode caminhar de mãos dadas, né? Eu fiquei chocado aqui em Belém, no anúncio do censo que teve agora, indígena, que revelou que nós praticamente dobramos o número de indígenas no Brasil, do censo de 2000, das pessoas que se autodeclaram indígenas, do censo de 2010 para 2022, cresceu 88%, e mesmo assim nós não chegamos a ser hoje 1% da população brasileira. Nós crescemos 88% e nós não somos 1% da população brasileira. Né? E aí eu vi lá no palco, é um absurdo, né? Para mim isso não passa, porque se eu te disser que na África não tem negro, se eu te disser que na Ásia não tem amarelo, se eu te disser que na Europa não tem branco, tu vai dizer que eu tô doido e eu vou ter que concordar contigo. Mas querem nos convencer que no Brasil nós não somos nem 1%. Os nativos da terra não são nem 1% aqui. Querem convencer a gente. Será? Eu duvido. Mas estamos avançando. Devagar, está avançando. Mas aí eu vi no palco lá do anúncio do censo o Raoni sentado do lado da Simone Tebet. O agro, né? Quem é Simone Tebet? Simone Tebet é que disputa, tem sangue Guarani Kaiowá nas mãos. Uma representante do grande agronegócio que invade terra indígena, que ocupa terra indígena, que assassina os meus parentes, assassina com tiro na cara. No dia que abriu o Diálogos Amazônicos aqui, um parente foi baleado no território Tembé, aqui em Tomé-Açu. Provavelmente, nas palavras das próprias autoridades, o próprio prefeito de Belém falou isso, provavelmente por pistoleiro contratado por uma grande empresa, que é a Brasil Biofluer, a BBF, que atua aqui na Amazônia, produzindo biodiesel, que inclusive foi uma política muito impulsionada pelos governos anteriores do PT. E no dia seguinte, mais 4 indígenas foram baleados, enquanto estava acontecendo aqui o Diálogos Amazônicos. O que explica essa dicotomia? Como é possível que, com os olhos do mundo voltados para os diálogos amazônicos, paralelo a isso, a olhos vistos, em plena luz do dia, nós estejamos sendo assassinados impunemente? O que explica essa dicotomia, essa contradição de colocar a Simone Tebet sentada junto com a Raoni como exemplos de um governo que tem compromisso com o meio ambiente? Como é possível essa contradição, essa dicotomia? É por causa dessa cisão. Essa cisão entre teoria e prática, entre o que pode e o que deve ser feito, entendeu? Essa divisão, é esse separar, dividir para conquistar, que atravessa todas as nossas relações, toda a nossa forma de ser, de estar no mundo, né? A contradição, por exemplo, do parente
que vai buscar na igreja cristã a solução para os problemas que chegaram junto com a igreja para nós. A catequização, né? Vai buscar na catequização uma solução para os problemas que foram plantados no nosso meio pelo próprio processo de catequização colonial. Então, essas contradições só existem porque nós vivemos em um mundo cindido, de cima a baixo, separado para poder ser conquistado. Então, e para haver perspectiva para além disso, nós precisamos romper com esses fundamentos, com essa base colonial que não começa com o capitalismo, sabe? Não começa com as revoluções burguesas, nem tampouco com o domínio feudal, mas que está lá atrás e que a gente muitas vezes vê como inofensivo quando estuda, quando é doutrinado, catequizado com a República de Platão, com os inofensivos escritos de Aristóteles, né, que dita como a gente se organiza, como a gente vive, como a gente pensa, como a gente percebe e interage com nós mesmos e com o mundo à nossa volta. Estamos ouvindo, camaradas? Bom, quem de nós aqui não ficou sem palavras diante das questões trazidas pelo companheiro e camarada por aqui? Gente, vamos deixar um gostinho de quero mais? Os temas trazidos, a forma de apresentar é bastante instigante por aqui. Bacana. Só queria lembrar as pessoas de curtirem, Júlio, comentar, ativar o sininho, republicar, fazer o que puder aí para ajudar o vídeo das pessoas. Eu já vou... Tá me ouvindo, camaradas? Estou sim, normal. Estou terminando e vou passar a palavra para cada um de vocês se despedirem. Já vou deixar o convite aqui para o camarada por aqui, se aceitar, estar conosco numa outra oportunidade, porque nós gostamos muito. As pessoas que se interessaram, busquem aqui a militância da resistência aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto para ter acesso à revista da Resistência e ler o artigo do companheiro por aqui. E vou passar a palavra para o Júlio, na sequência Washington, e a gente vai encerrando e com uma finalização do camarada por aqui. Oi, Júlio, é contigo, querido. Obrigado, assim, a gente teve uma aula, né, com o por aqui. Eu espero que a gente possa ter novas, né, e assim, eu gostaria de pedir para quem assistir essa live que curta, comenta, compartilhe, para que o por aqui chegue mais gente. E também, né, lembrar da revista da Resistência, né, que está R$15, que aí você pode deixar do bate-papo no chat, mandar inbox ou procurar o militante da Resistência. É isso. Washington? Olha, primeiramente agradecer o por aqui, né, o irmão por aqui, pela aula que ele nos deu, e despertou várias questões em mim, assim, de vontade de questionar e tudo mais, mas eu acredito que não vai faltar oportunidades, né, não faltarão oportunidades de estar com o irmão novamente por aqui, né. Inclusive, uma das perguntas que eu iria fazer, o irmão acabou respondendo também, né, que era sobre essa questão, né, porque eu acredito que tem muito esse mito, né, da questão de que o indígena é só aquele que está ali no território e que não existe nada fora, né? E aí o irmão pontuou de forma esplendorosa, né, a questão, a diversidade que é, porque o povo originário são os povos originários, né? Não, na verdade, o povo, né? A diversidade é tremenda, e assim como nós todos somos diferentes uns dos outros, os povos também, né? Então, isso foi fantástico, acho que foi muito esclarecedor e muito enriquecedor mesmo, né? A outra questão que eu ia pontuar
Eu não vou fazer em tom de pergunta, porque eu sei que o nosso tempo aqui agora é escasso, né? Mas só para, em termos de reflexão do que o irmão por aqui trouxe, e eu acredito que é um estralo que me deu aqui, né? Me fez pensar a respeito sobre a questão, porque até mesmo no título, né? Do irmão por aqui, do artigo que está na revista da Resistência, fala, né, de que forma o que o povo indígena pode ensinar sobre a defesa do meio ambiente, que até o irmão colocou como natureza, né, nem como meio ambiente, né, e eu, pensando nisso, né, eu pensei até mais além, porque eu acho que a luta, né, nós quanto militantes revolucionários de esquerda, radicais, né, que é no sentido daqueles que vão à raiz do problema, e eu acho que o por aqui trouxe essa questão da raiz do problema, que não é só o capitalismo, mas sim o colonialismo, né, que a gente pode entender como até ali o capitalismo como subproduto, né, desse colonialismo, né? Eu acredito que, fazer uma pontuação dentro dessa reflexão que o irmão trouxe, eu acredito que a gente pode até pensar, né, e às vezes até discutir esse ponto numa próxima vez, que é o sentido de que eu acredito que nós temos uma particularidade que os nossos irmãos russos, os nossos irmãos chineses, na revolução deles, não tiveram, e que a gente precisa se atentar, até mesmo pegando o gancho daquela questão que o Poraquê colocou, que é a questão da gente tem que se questionar, a gente tem que ser menos acadêmico, mas partir para o material, entendeu? Para o realismo, o materialismo, né, da questão. E eu acredito que esse materialismo passa também pela importância da gente ter uma convergência e colocar destaque no papel dos povos originários nessa revolução. Porque é uma visão, ao meu ver, junto com o povo preto, povo originário de África, que é uma outra visão que é muito próxima à visão de quem tem convergência com a natureza, com o meio ambiente, que sabe interagir, que não tem uma mentalidade de pensar sobre o lucro, mas sim sobre a qualidade de vida, não somente do seu próprio povo, mas quanto do meio que o cerca. Então eu acredito que nós temos essa convergência e nós precisamos pensar uma revolução partindo de tendo ali na cabeça desse movimento, na cabeça pensante desse movimento, os povos originários, o povo preto, a classe trabalhadora urbana e o nosso pessoal do campo. Que o próprio MST está ali figurando também, né? Porque são visões de todos os espectros que a gente precisa ter e que conversem entre si. Porque esse é o povo, é a classe trabalhadora e é a massa que eu acredito que seja quem deva tocar essa revolução no Brasil. E o irmão por aqui colocou aí, eu acredito que a minha pergunta seria até essa, né? A visão de como ele enxerga o papel do povo indígena. E às vezes, se o irmão quiser explanar um pouco aí na sua última fala, né? De como ele enxerga esse papel do povo indígena revolucionário, indígena originário dentro da revolução que a gente busca quanto combate ao anticapitalismo, né, ao combate ao anticolonialismo também, né? Porque eu acredito que tenha muito a ver, né, irmão? E assim eu me despeço também e agradecer. Muito obrigado, irmão, pela presença, irmão por aqui, Caio, Júlio. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Ô, Washington, muito bem colocado, camarada. Queria agradecer a presença do companheiro por aqui. Assim, o desfecho dessa live hoje é toda contigo. A gente vai depois trocar os contatos de WhatsApp por aqui para os vídeos que você tiver, os vídeos mais curtos, os vídeos médios, para a gente também disparar por aqui. Particularmente, assim, eu vivo na capital do agronegócio, no interior do estado de São Paulo. Ser militante aqui já é muito difícil, porque o centro do poder político do agronegócio está na minha cidade. A região que nós vivemos é a região que mais tem espaço de recarga do aquífero Guarani, por exemplo. E aqui era uma terra, antes da chegada dos colonizadores, repleta de caiapós. Hoje não tem um sinal dessa história. Não tem uma região
uma tribo, não existe mais nada. Eles apagaram e mataram tudo. Então, a gente faz revolução não só porque acredita que tem que destruir o capitalismo e os burgueses, mas porque a gente quer, deseja e acredita na capacidade de viver de uma forma harmônica, não apenas com a natureza, mas entre os povos. De buscar um futuro, o céu na terra. Né? Uma vida harmônica entre os povos e com a natureza aqui. Eu acho que a sua presença para nós reforça essa ideia. Então, eu queria te agradecer e passar a palavra para você, camarada. Muito obrigado pela presença. A afirmação de uma identidade, de um pertencimento originário, indígena, ela é intrinsecamente, ela coloca a gente numa posição de enfrentamento contra a ordem colonial, contra a ordem capitalista. Então, eu acho assim, é muito difícil, se não impossível, ser indígena e não ser anticapitalista, não ser anticolonial. A nossa ancestralidade, ela nos convoca a lutar. Viver, ser indígena é ter a consciência e viver cotidianamente com essa consciência da responsabilidade de que nós somos os ancestrais daqueles que virão depois de nós. Então, a nossa ancestralidade nos convoca a lutar, a ter um papel ativo no rumo que as coisas vão tomar. Que tipo de ancestral você deseja ser? Pelo que você deseja ser lembrado, você, a sua geração, para o futuro, para que haja futuro. O parente Ailton Krenak, que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ele, ele fez uma provocação no início do governo Bolsonaro. Uma repórter pergunta para ele, vocês acham que vão sobreviver, né, ao governo Bolsonaro? Vocês estão preocupados? Como é que vocês estão? E aí o Krenak, ele diz assim, ele responde muito sério para ela, diz assim, não, eu tenho certeza que nós vamos sobreviver. Nós já sobrevivemos há mais de meio milênio. Nós continuamos aqui, apesar de tudo. A minha dúvida é se vocês, não indígenas, vão sobreviver ao governo Bolsonaro. Nós sobrevivemos todos, né? Nós sobrevivemos todos. Hoje, o mundo ele está diante de uma incerteza como nós nunca tivemos sobre o futuro. O que está em risco não é a vida na Terra, porque a gente tem uma visão muito enviesada do que é a vida. Né? A vida pluricelular nesse planeta, as formas de vida pluricelular, elas são uma aberração. A maior parte da vida no planeta é unicelular. Né? A gente é até uma arrogância achar que nós temos essa capacidade de destruir a vida na Terra, que a gente precisa salvar o planeta. Eu falo disso no artigo, né? Digo, não, o que está em jogo não é a vida, não é o planeta. Felizmente, eles devem sobreviver a nós, como sobreviveram a tantas outras espécies que já foram extintas antes de nós. A extinção na história da vida, ela é uma regra, não é uma exceção. O que está em jogo é se nós vamos nos autodestruir, se a gente quer se nós, como parte desse todo que é a natureza, se nós vamos querer seguir por esse caminho da autodestruição, da autoextinção. É isso que está em jogo. Porque as mudanças que nós estamos impondo sobre o planeta não vai acabar com a vida, mas vai acabar com as condições de que a nossa forma de vida, a nossa espécie sobreviva. Então, a gente precisa refletir se é isso que nós queremos, né? Se nós queremos nos salvar, se nós vamos ser capazes de sobreviver enquanto espécie e enquanto coletividade, enquanto humanidade. Acho que esse é o grande desafio. E diante desse desafio,
eu acho que a contribuição que nós, povos indígenas, podemos dar, ela é muito valiosa, porque é ver para além, a gente consegue ter uma visão de mundo para além dos limites que são impostos por essa sociedade colonial, por essa sociedade capitalista, né? Aonde tantos já dizem, né, que na perspectiva do colonizador, o fim do mundo é mais palpável do que o fim do capitalismo, né? E aí, quando a gente pensa de que outras formas a gente poderia organizar a sociedade, que outros tipos de relação a gente poderia estabelecer entre nós, os povos originários surgem com vislumbres das respostas para essas questões, porque nós sempre vivemos de outras formas, nós sempre entendemos as coisas de outra maneira, sempre lançamos outro olhar alternativo, outros olhares alternativos daquele que o colonizador, que o capitalista, que o bilionário impõe como única saída, como olhar universal, como uma visão única, como uma única alternativa. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu espero que nós também tenhamos a sabedoria, porque nós também temos muitas limitações, né? O movimento indígena, ele é um movimento muito segmentado, né? A gente tem um grande trunfo em relação ao movimento negro, porque de muitas maneiras o movimento negro ele teve a sua diversidade apagada pela violência colonial e impôs aos negros uma identidade unificada, a identidade negra, né? Isso foi bom porque fortaleceu os negros como um coletivo só, mas foi ruim porque apagou a diversidade das diversas formas de ser negro, dos diversos povos que vieram, né, que foram arrastados, né, na verdade, que foram trazidos de África para cá. Então, o movimento indígena ainda tem muita diversidade, nós somos muito povos, os parentes se lembram, tem muitas línguas, tem muitas formas de organização, tem muitas formas de estar no mundo, e essa diversidade ela é muito boa, mas tem um aspecto também, porque o movimento ele ainda é muito dividido, a gente precisa aprender a dialogar, mas a gente precisa construir uma unidade dentro dessa diversidade, uma harmonia, como a floresta ensina, para que o movimento indígena seja um movimento mais acolhedor, né, para essa diversidade. Então, eu acho que nesse sentido nós também temos muito ainda para aprender, mas a gente tem alguma coisa para ensinar, e eu espero que nessas confluências entre os diversos segmentos do movimento indígena, entre a esquerda, nesse momento que a gente está num momento tão decisivo para essa grande coletividade que é a humanidade, eu espero que a gente consiga encontrar formas de confluir harmonicamente para novas possibilidades de futuro, sabe? Porque é isso, eu tenho muito receio do que eu chamo de ecofascismo também, sabe? Existe um discurso que alimenta um alto ódio, assim, a humanidade é o vírus da Terra, a humanidade é a doença da Terra, o ser humano é péssimo, nós somos muito ruins. Eu digo, não. Essa é uma forma de ser humano. Mas, por exemplo, nós, povos indígenas, povos originários, nos diversos continentes desse planeta, somos os responsáveis pela manutenção da vida. 80% do que tem de ecossistema preservado é por uma parte da humanidade que preserva. A floresta amazônica foi cultivada por mãos humanas por milhares de anos, né, para ser essa riqueza que ela é hoje. Então, ser um vírus, ser uma doença, é uma escolha. Nós queremos ser um vírus, nós queremos ser uma doença. É possível ser humano de outras maneiras. É possível ser cidade de outras maneiras, porque a natureza ela não está só lá no meio do mato, distante, né? A gente conversa aqui, eu participo de conversas, de rodas de conversa aqui, de vídeo, amostras, e a gente vê, né, com os parentes,
E a gente aqui na periferia de Belém, a gente passa vídeos sobre a Amazônia, e as crianças da periferia de Belém falam assim, olha, meu sonho é visitar a Amazônia. Como é que eu faço para ir lá? Tio, como é que eu faço para ir lá na Amazônia e tal? Eu digo, meu parente, você está na Amazônia. Isso aqui é a Amazônia também. Belém é a Amazônia. A Amazônia não é só o mato. A Amazônia é a cidade. Mas há outras formas de ser cidade. Antes do colonizador chegar, nós tínhamos nossas cidades aqui. No Marajó, no Alto Xingu. Haviam grandes cidades. Mas era outra lógica de ser cidade. Era outra forma de ser cidade. Era uma forma que não era para destruir, não era para explorar, não era para acabar, era para conviver, era uma forma que compreendia que nós somos parte da natureza, que a natureza é parte de nós. E essa divisão entre o urbano e o rural, ela era muito mais difusa, ela não existia, essa dicotomia ela não existia. Então, as contribuições que nós, povos indígenas, podemos dar é esse tipo de contribuição. O mundo não precisa ser do jeito que é. A humanidade não precisa ser esse vírus, não precisa ser essa doença. A humanidade não precisa ser esse mal para o resto da natureza. É possível ser humano de outra forma. É possível ser cidade de outras formas. A luta indígena não é a luta só dos parentes que estão lá nos territórios isolados, no meio do mato, não. A luta indígena pode ser uma luta também pela cidade, pelo transporte público, pelo saneamento, pela moradia, pela arborização das cidades, pelas hortas urbanas. É possível ser civilização de outras formas. É possível ser civilizado de outras formas. É possível ser ciência de outra forma, sem negacionismo, mas sem a frieza, sem o positivismo, é possível ser superar a dicotomia entre racionalidade e sensibilidade. É possível. Não precisa escolher, né, entre sentir e pensar, sabe? Então, eu acho que essas são as contribuições. Eu acho que todos nós temos a ganhar muito com esse diálogo e com essas confluências. Show. Não tem outra palavra. Ó. Parabéns, camarada. Parabéns mesmo. Ó, é isso, companheiros e camarada por aqui, irmão, né? Vamos encerrar a gravação. Te agradeço e já deixo o convite para uma nova oportunidade. A gente está aqui junto contigo. Você está aqui junto conosco. Vou trocar os contatos no WhatsApp para a gente trocar os seus vídeos que você enviar. A gente vai reproduzir por aqui. E Julião, quer mandar um abraço forte para o camarada por aqui? Washington. Pode falar, Júlio. Júlio? Caio voltou. Boa. Finaliza aí, Caio. Não, tá finalizada. Tá bom. Aqui é só entre nós agora. Agradecer aí pela generosidade de vocês, camarada. Foi um prazer conhecê-los também. Espero que a gente possa se encontrar. Eu queria muito, eu acho que a gente precisa buscar construir um espaço dentro da resistência para discutir esses temas do ecossocialismo, discutir povos indígenas também, que eu acho que a discussão do ecossocialismo descolada dos povos originários, não só indígenas, mas quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, fazer uma discussão muito abstrata também, sabe? Eu acho que precisa trazer, acho que o partido ele precisa valorizar essa militância quilombola, indígena, trazer para o centro do palco, ouvir o que essas pessoas têm para dizer para nós também, né? E eu quero agradecer essa sensibilidade, essa generosidade, né? A gente diz, na língua munduruku, a gente diz Chipatichan, e no tupi antigo a gente fala Cuecaturreté. Obrigado. Valeu. Valeu. Toda nossa. Obrigado. Bom, eu não tenho nem o que falar, né, Caio? Só para encerrar, a gente já tá extra, né? Aqui já tá além, né? Só agradecer mesmo pelo conhecimento que foi nos apresentado aqui pelo irmão por aqui, que foi de grande valia. Eu acredito que vai gerar um conteúdo muito bom. O Júlio sabe, né? O Júlio que faz os picotes aí do conteúdo, né?
E até mesmo indicar para o irmão essa questão também, dependendo como for, né, Caio? Ele também pode aproveitar dessa live, né, para poder gerar cortes para ele, também para alimentar as redes dele, né? E o que precisar, a gente está aqui à disposição para isso, porque eu acredito muito que tem um potencial muito grande. Então a gente troca essas figurinhas, depois a gente bate um papo a respeito, né? E de verdade mesmo, parabéns, porque foi muito enriquecedor o tema e a live. Eu acho que vai ser de grande proveito aí para a gente propagar aí o conteúdo, porque é muito interessante e relevante, né? Muito atual mesmo. Obrigado, irmão, por aqui. Valeu, Caio. Valeu, Júlio. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, camaradas. Então, bom descanso para todos. Agora que eu vou jantar, comer alguma coisa. Aí sim, né? E a gente vai vai falando. Tá nos matando, né? Tá certo. Até mais, gente. Um abraço. Prazer em conhecer por aqui. Falou. Deus aí, até mais.